aqui em Delmiro, todo mundo me chama de Carla. Metade Andréia, metade Carla. Metade André, metade Carla. E o seu marido é o Guedes, né? Isso. Eu conheço ele da Adoro o FAO. Guedes. Sim, sim. Assim, ele, gente boa, aqueles jovens militantes, né? Verdade. Continua. A todo Exatamente. vapor. Eu acho que você não vai lembrar de mim, eu sou Natália, né? Von Sochen, acho que, não sei se Carol falou para você. A gente está com esse projeto aqui do Fala Tu, que a gente chama. É um espaço aberto para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo, o que a gente está vivendo. É uma forma de integração durante a pandemia, digamos assim. Por quê? Não, é a iniciativa da OAB, no caso, né? Eu me confundi Ah, também. sim, porque Pode apoiar, né? a Mas Carol, iniciativa. sim, a Carol falou que era tipo um programa da OAB. E tipo assim, é e não é, porque na verdade não é assim, né? Porque não é a OAB que fez esse projeto. Esse projeto foi uma iniciativa pessoal minha e de umas amigas, né? Da Ai, achei super Carla, legal. da Ana Lídia, da Leila e da Nayali. Eu estava me sentindo, no início da pandemia, um pouco só também, porque eu sou muito comunicativa, eu vivia na OAB, eu vivia em evento, eu vivia para cima e para baixo, então, tipo, de repente eu fiquei trancada dentro de casa, né? E aí meu Deus do céu, eu preciso conversar. E a gente ficava sempre conversando com os amigos, né? Mas, tipo, tem um mundaréu de gente aí que eu tinha contato. A gente tem vários grupos aí de contato, de relacionamento. Eu falei, gente, por que não abrir? Né? Abrir e deixar todo mundo falar, e todo mundo falar o que quiser, e a gente pode falar sobre direito, a gente pode falar sobre vida pessoal, a gente pode falar sobre tudo, não tem regra, né? E aí as meninas disseram, caramba, achei massa, Natália, comece e vamos ver o que é que dá. E E já começamos. estão fazendo há quanto tempo, então? Desde Eu acho que abril, já tá março, abril? fazendo uns 3 meses, né, Carol? É, Acho que a gente tem uns 3 meses. já E passaram várias pérolas aqui, né? começou, tipo, teve datas que eu não pude fazer, porque faleceu meu cunhado, por exemplo, outras datas que eu, por algum motivo, também não pude fazer, porque é toda sexta, né? Enfim, mas sempre justificando as meninas. Teve um dia que eu apareci, veio pouca gente, aí eu peguei e dei um gelo neles, né? Na outra sexta eu não apareci. Aí disseram, cadê você? Eu disse que não vou mais não, porque Quase vocês não choro. quiseram. Enfim, aí depois O a gente gelo virtual. gelo virtual, gelo virtual. Durante a pandemia, eu ainda dei um gelo. Aí teve Muito massa. um dia que um colega meu, que é meu colega de trabalho, apareceu, e ele é um desembargador do TRE hoje, que foi eleito na classe da advocacia, né? E aí o pessoal perguntou a ele, como é que você chegou lá? E aí eu achei que assim, que tipo, surgiu uma curiosidade assim, natural de como você chegou lá, o que aconteceu na sua vida, né? O que você passou até aqui, e isso inspira, né? Isso nos motiva, assim, a gente vai vendo as histórias, vai dizendo, caramba, poxa, o Davi passou por aquilo, o Nivaldo passou por aquilo, a Marinela passou por aquilo, a Andréia e a Carla passaram por aquilo. Mulher, é tanta coisa que já aconteceu na minha vida que eu podia ser duas, viu? Exatamente, a Andréia e a Carla, né? Tem essa Eu história da podia ser as Andréia e da duas. Carla. Então, assim, os meninos ficaram, os meninos, meninas, né, na verdade, mais meninas do que meninos, aqui a gente tem sempre, ficaram achando muito legal. E aí eu comecei a chamar outros convidados. E aí já veio o Felipe Lima, já veio a Fernanda Marinella. O da Marinella eu não gravei na época, porque na época foi assim, a gente estava fazendo, eu não gravava nada. Só que depois teve um pessoal que chegou e falou assim, Natália, na sexta, dia tal, eu não pude ir, mas eu queria tanto ter visto, eu queria tanto ter ouvido. Eu falei, então vou começar a gravar. Ai, que massa. Aí, enfim, estamos E a nesse Fernanda projeto. Marinella tem eu não sei nem se eu já falei para ela isso, mas assim, ó, muito da minha aprovação no concurso eu devo a ela. Ai, que Porque legal. eu nunca soube direito administrativo. E eu tinha um trauma com direito administrativo. Porque o primeiro concurso que eu fiz, eu
bombei no concurso por causa administrativo somente. Foi o que me derrubou no concurso, foi direito administrativo. E eu fiquei muito traumatizada. E a partir dali eu não queria mais estudar administrativa, eu não queria mais trabalhar com administrativa, eu não queria mais ver administrativa na minha frente. Aí eu comecei a me refazer, a fazer as pazes, na verdade, com direito administrativo, quando eu comecei a estudar para o concurso da defensoria e ela foi minha professora. Sim. Então foi ela que quebrou esse meu gelo. Não sei nem se eu já conversei com ela sobre isso, mas eu tenho esse crédito, então essa dívida de gratidão com ela. Eu tenho também uma super gratidão, André. Aí, posso chamar André, né? Você pode, claro, pode. Agora é Carla, né? Guedes chama André, Carla, então, eu né? acho que quando o amor chama Carla é mais pesado do que o André, que é antigo, não? É ou não é? Não. Não. Então, André, você foi minha professora no ATC. Eu sabia que eu lembrava de você. De direito do ECA. Sabia que eu lembrava de você. Foi turma 6, não foi? Porque... 6 ou 7. Não, então, o que foi que eu fazia? Quando eu terminei, aí trocando um bate-bola aqui, que os meninos também gostam de saber dessas histórias, né? Quando eu terminei a minha faculdade, o meu pai dizia, tem que fazer concurso público, senão não vai ser nada na vida. Aí eu dizia, meu Deus, então tá bom, vamos fazer concurso público. Aí ele dizia, pago qualquer coisa que for relacionada a estudo, né? E aí o ATC bombando, né, na época. E aí eu peguei e me matriculei, mas eu não lembro qual era a turma, se era 6, 5, 4, 3. Só que na época, logo depois, assim, 1 ano e meio, mais ou menos depois, teve o concurso de juiz daqui, o passado. E aí o ATC abriu até uma turma especial, que a gente tinha aula ali na biblioteca, né? Em cima ali. Já lembrei onde é, ali no Farol, né? Pronto, ali no Farol. Aí você também deu aula lá. Foi. E aí eu fiz o concurso e tal. E aí foi justamente nessa época, acho que foi nesse mesmo ano, eu tinha um grupo de estudos, inclusive um amigo que da época era do grupo de estudo da gente, passou recentemente agora no concurso de juiz, graças a Deus, o Ítalo, parabéns Ítalo, aí se um dia você vê esse vídeo. E aí a gente tinha um grupo de estudos que se encontrava toda tarde, toda sexta-feira, inclusive, e a gente estudava no ATC e tinha esse grupo de estudos. Aí, nesse mesmo ano, tipo assim, era janeiro, fevereiro, março, quando foi em novembro, setembro, mais ou menos, começou a campanha da OAB, que foi quando Marinela foi candidata a presidente. E aí, quando Marinela foi candidata a presidente, eu tive a oportunidade de chegar perto dela, sabe? Eu tinha livro dela. Ela era minha professora. Aí eu, caramba, aquela mulher, né? Estrela tal, meu Deus, no livro dela tem assim, no prefácio, eu vendo no meu apartamento, o mar de Maceió. Onde é o apartamento dela? Eu quero saber. Eu quero saber dessa fonte. E aí, enfim, eu sei que porventura ela já contou aqui para os meninos, eu comecei a participar da campanha e aí eu pensei, advocacia, concurso público. Fiquei naquele negócio. Porque até aquele tempo eu não fazia nem uma coisa nem outra direito. Nem me dedicava à advocacia, nem estudava só para concurso. Então eu estava dividida, que eu acho que é a situação de muita gente. E eu acho que essa divisão é um grande problema na nossa vida. Ou você se dedica a A ou B. E aí eu tomei uma decisão que foi, eu vou dedicar 3 anos para a advocacia, de corpo e alma, vou me juntar com Marinela na campanha, se Deus quiser ela ganha a presidência, se ela não ganhar, se eu voltar para estudar, ela ganhou. Não só por causa disso, porque Marinela foi presidente, que eu arrumei contratos, mas só que isso me motivou, isso me deu um gás, me mostrou que a mulher é forte, me mostrou que a mulher pode, sabe? Me mostrou que ela estava ali num ambiente que tinha... Para você ver, ela era a única presidente mulher no Brasil. Então, assim, ela era a mulher dentre os homens. E mesmo assim, ela era forte, competente, combativa. E eu dizia, para de inventar desculpas. Não tem esse negócio de que é para homem ou é para mulher. Vamos lutar e vamos conquistar o nosso espaço. Então, assim, ela me deu um gás. E aí eu comecei a entrar na advocacia e a lutar por isso.
E depois de 3 anos, eu pensei, nossa, como é que eu estudava para concurso público? Eu, né? Eu. Pois eu vou contar para vocês aqui que eu Agora advoguei 10 anos. me conte a sua história, Eu André. advoguei 10 anos. Nossa, Ou me conte seja, eu aí. já Como é passei que por a Andréa nasceu aonde? Eu acho que a Andréa nasceu todos. em Alagoas, né? Então, eu sou gaúcha. Eu nasci numa cidade chamada Erechim. É uma cidade que fica no extremo norte do Rio Grande do Sul. Uhum. E vivi lá até os meus 17 anos. Né? É uma cidade pequena. Enfim, aquela infância, adolescência tradicional, baile de debutante, né? Tudo que envolve, né? Aquela infância, adolescência no interior, férias na praia, enfim, estudava, né? Tinha lá minha escola, meu grupo de amigos e fazia patinação artística na época também. Hum, Então, sempre gostei, assim, de atividade física, sempre pratiquei esporte, continuo praticando atividade física. Agora, antes da live mesmo, estava treinando. tudo bem. Nada é motivo para a gente matar treino. Se o treino é Eu até às sou. 5 e às 5 e meia, então dá tempo de eu ir treinar, chegar em casa, tomar banho e tá lá na hora que tá marcada. E a gente tem que dar jeito, e quando a gente quer, a gente consegue, Eu né? passando vergonha agora nesse depoimento. Mas vá, continue. Enfim, mas isso é algo que eu sempre, eu gosto, sabe? Me faz bem, eu me sinto bem e obviamente que tem dias que eu tenho preguiça, que não é algo, como diz o meu médico, a gente não foi feito para puxar peso, a gente não foi feito para isso. Então, a questão não é gostar, a questão é saber que tem que fazer. Sim, Então, mas eu tenho faz ainda sentido. essa facilidade de gostar um pouco, Você né? é disciplinada. Então, aí, o que era a praxe lá do meu interior, da minha cidade, da minha cultura? Era você terminar o ensino médio e fazer um cursinho para vestibular e ir para Porto Alegre fazer vestibular na Sim, Faculdade Federal. Era é. o top do sonho top, né? Zerou a vida. E aí, além do sonho top de passar no vestibular na Federal, ainda tinha que formar e já tá com a aliança no dedo para casar, que era o segundo E- ponto top, né? Nossa, eu não penso nisso. Vá. Aí, ok. Aí terminei o meu ensino médio, né? Eu sempre fui estudiosa, eu sempre gostei de estudar. Na verdade, eu sempre. Não é que eu gostei, eu não gosto, na verdade, eu não gosto de estudar. Vou contar isso para vocês. Eu não gosto de estudar. Eu gosto de aprender. Isso. É, eu Eu tenho sou isso muito também. curiosa. E a Sim. minha mãe vive até hoje me dizendo: menina, você começa tanta coisa, você começa tanta coisa. Eu falei: claro, se tudo correr bem na minha vida, eu vou começar coisas quando eu tiver com 95 anos, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de aprender, eu gosto de ver coisas diferentes, eu gosto de vivenciar coisas diferentes. Então, isso é meu, da minha personalidade, né? Eu já fiz desde dança do ventre, até reiki, até... Enfim, eu tô sempre inventando coisas, né? Eita, Guedes, tá na boa, hein? Eu tô sempre querendo fazer. Eu tô no interior aqui, mas eu tô sempre procurando coisa diferente. Gosto cozinhando coisa diferente, procurando. Agora eu comecei a fazer É, ciclismo. Então massa. amanhã, 5h30 da Você tem manhã, que fazer, então, aí, você ainda tem que... pedalada. Não, você vai ter que fazer um triatlon, né? Daqui a pouco eu chego lá, mas assim, agora eu tô entrando no ciclismo, né? Então eu tô sempre, eu não duvido que eu chegue um dia no triatlo, Com né, certeza. também, porque eu tenho isso muito forte em mim, de fazer coisas diferentes, não é que não dá certo e eu Não, é paro, não é, porque não a é não dar gente certo, começa, não simplesmente tem tanto eu aprendi, interesse. eu gostei e eu quero aprender uma coisa diferente, Isso. Vai né? mudando, né? Tipo, você gosta de estar sempre fazendo um novo, um novo, um novo. Aquele negócio repetitivo cansa. Não é isso? E eu acho que o bacana, o muito bacana da vida é isso.
né? Independente de onde você esteja, de que lugar você esteja, do que você esteja fazendo, você ter sempre algo que você se interesse Sim. genuinamente. Sim. Porque algumas coisas com o tempo a gente vai perdendo, outras ficam, né? Sim. Mas aquilo que a gente se interessa genuinamente, a gente tem que provar muitas coisas para descobrir o que é. E nenhum Então, aprendizado isso se é muito perde. legal. Nenhum Você aprendizado ter, se por perde. exemplo, você ter estudado para concurso, você foi lá e experimentou. Não, então, é isso que eu digo hoje, André. Isso para mim é um ouro, né? Que aí o pessoal faz, Natália, você pega que área? Aí eu falo, rapaz, não, você pega o quê? Eu digo, eu pego tudo, menos espírito até hoje, né? É bem isso mesmo. É isso Por aí. quê? Porque eu estudei sobre tudo, eu tenho uma base sobre tudo, mas claro, não é que eu vou fazer tudo sozinha. Eu tenho especialização em tributário, eu tenho especialização em cível, eu tenho coisas que eu vou fazer eu pessoalmente, mas no meu escritório eu tenho vários parceiros e que se você chegar com uma demanda, por exemplo, previdenciária, eu não vou tocar pela frente, à frente do negócio, mas eu vou atender o cliente, eu vou anotar todo e vou passar para o meu parceiro que vai conduzir. Assim como eu vou dizer para o cliente, olha, fulano, que me veio pela confiança, que é o que eu digo para os meninos, façam isso também, façam parcerias, principalmente no interior, né, que é pequeno, cada um faz uma área, ou seja, todo mundo se ajuda. Fulano, olha, a advogada X vai tocar, mas você vai tratar comigo, não se preocupe, que eu vou estar acompanhando, vou estar coordenando tudo. Pode me mandar mensagem, eu vou responder. Entendeu? Então, assim, o cliente, ele chegou para você porque tem confiança em você. Ele não quer saber se você sabe da área A, B ou C. Claro, ele quer que você tenha segurança para resolver. E você diz, olha, eu vou tomar conta, vou coordenar tudo, mas quem vai fazer as coisas é a doutora fulana de tal, quem eu confio, mas eu vou também, além dela, supervisionar. Por isso que eu digo, gente, principalmente quem é do interior, cidade pequena, você é de uma área, pega outra pessoa de outra, pega outra pessoa de outra e formem uma corda, uma corrente, né? Porque aí, chegou no seu escritório, você não perde, você passa para o seu colega. Então, assim, tem que fazer isso, né? Então, assim, o concurso público hoje me deu essa segurança de eu conseguir conversar com muita gente sobre vários temas, que eu tenho um conhecimento raso de algumas coisas, mas que são suficientes, às vezes, para fechar um negócio. E eu vou te dizer mais. O conhecimento raso, não eu digo raso, mas o conhecimento básico de muitas coisas é o que diferencia você de quem sabe muito de uma coisa só e não sabe pouco ou quase nada de nada. Exatamente. E para quem tem vontade de fazer concurso, eu digo mais uma coisa. Se você sabe muito de uma ou duas matérias, você nunca vai passar no concurso. Por quê? Porque você precisa saber bem o básico de tudo. O primeiro concurso que eu fiz, depois que eu me formei... Não, mas peraí. Vamos fazer pela ordem, Você foi para federal. Pronto, Você aí eu fiz... o ápice da Como era o nome família da sua cidade, Andréa? Erechim. Erechim. Foi para Porto Alegre, fez a eu federal. fui para Porto Alegre e o meu pai foi comigo fazer vestibular. Acompanhando. Pai foi junto comigo, porque pai é parceiro top de todas, né? Meu pai que me deixa tranquila, minha mãe me bota nervoso, meu pai me tranquiliza. Então, minha mãe falou, não, vai você com ela. E aí foi meu pai, foi para Porto Alegre comigo fazer a prova, fazer o vestibular, que na época era uma semana de vestibular, né? A gente fazia a prova todos os dias. Então, ele foi comigo, a gente ficou lá, né? Só eu e ele. E aí, no primeiro dia do vestibular, ele foi comigo e a gente foi para a escola, onde eu fui prestar vestibular. Aí ele, minha filha, quanta gente, né? Da faculdade, da universidade toda. Que eu falei, não, pai, aqui é só quem vai fazer para direito. Toda a escola aqui é de quem vai fazer o vestibular para direito. Aí ele deu uma branqueada assim e falou, tá bom, minha filha, vamos lá, vamos em frente, né? Vamos lá, vamos pra sorte, eu vou ficar esperando você. E ele ia comigo e ficava me esperando lá fora. Eu fazendo a prova e ele lá,
no banquinho, conversando com outros pais, que meu pai, onde ele se encosta, ele arruma uma conversa. Eu. Justamente. Aí assim, ele tava realizado, né? Porque todo dia ele arrumava lá uma turma para conversar, dos outros pais que iam acompanhando também. Enfim, aí fiz o vestibular na Federal, e o vestibular da Federal era de segunda a sexta. E no sábado começava o vestibular da parte da PUC, que era a particular que eu ia fazer. E aí eu ia ter prova no sábado, na segunda e terça. O da PUC era um pouco mais condensado. E assim, era janeiro, eu tinha feito o vestibular, aí fiz o vestibular da Federal. Chegou no sábado, eu falei pro meu pai, vamos embora pra praia, porque aqui pra mim eu acho que deu. Meu pai falou, nem pensar, você vai fazer o vestibular da particular, você vai fazer a PUC. Eu falei, pai, eu passei, pai. Eu passei no vestibular, eu era muito, muito ousada. Eu passei no meu. Hoje eu não tenho essa segurança toda, mas não. Mas na época eu tinha. Pai, eu já passei, não preciso fazer Confio no meu prova, taco, não, pai. né? Eu confio no meu taco, eu passei. E eu tô falando isso por um motivo que depois eu vou dizer o porquê que eu tô falando isso, tá? Aquela questão da autossuficiência e da audácia de você achar que você pode fazer qualquer coisa que vai dar certo. Sim. Pai, vamos, pai. Eu não tô afim de fazer, eu quero ir pra praia, tô cansada, minha cabeça cansada, preciso descansar. Mas não, me obrigou a ficar lá, me obrigou a ficar em Porto Alegre. Eu fiz o rádio vestibular da PUC. Aí pronto. Aí fiz o vestibular, fomos pra praia. Pronto. O resultado hoje sai na hora. Eu fiz o meu vestibular foi no ano de 92 ou 93, agora não me lembro. Foi 93 que eu entrei. Esqueça. Fala de data, foi 93, não. Foi no janeiro de 93. Foi janeiro de 93, eu entrei em 93, né? Pronto. Então, aí demorou uns 20 dias para sair o resultado do vestibular. Nossa. E o resultado do vestibular, minha gente, saía no jornal. O meu saía no rádio. Eu bati no carro do meu pai, do meu pai no dia do resultado do vestibular. Eu saía na rádio também, só que eu tava em Santa Catarina. A gente veraneava na época em Santa Catarina. E não pegava rádio do Rio Grande do Sul lá em Santa Catarina. Então a gente tinha que ser no 0 hora, que era o jornal. Aí deu o dia, meu pai foi na banca buscar o jornal. Eu falei, pai, não abre o jornal até chegar em casa. Diz ele até hoje que ele não abriu o jornal. E eu acho que eu acredito, porque se ele tivesse aberto o jornal, ele não ia conseguir chegar em casa e não falar, entendeu? Aí ele veio com o jornal fechado. Tome esse jornal, agora olha de uma vez. Pronto. Tava lá, tinha sido aprovada na Federal. Aí foi uma festa toda, fizeram lá uma lambuzança comigo. Só que você já sabia, né? Tipo assim, você falou, eu passei, né? Eu já sabia, eu já tinha falado. Sim, a gente pegava os gabaritos na época, né? Sim, já conferia. Então eu já tinha os gabaritos. O meu único problema que eu não sabia era a prova de redação, mas eu sempre fui boa de escrever. Eu falei, gente, não é possível que a redação vai me reprovar, né? Então, eu já tinha essa segurança porque eu já tinha conferido as provas, já tinha visto como é que eu tinha ido, fazia o cursinho lá que acompanhava e já tinha mais ou menos o quanto que a gente precisava fazer em cada prova para poder passar, né? Enfim. Aí passei na PUC também e fiquei na Federal, obviamente, me mudei para Porto Alegre, fui morar sozinha com 17 anos em Porto Alegre. Naquele tempo era... Morar sozinho em Porto Alegre não era, né? Então, saída do interior, matuta, né? Hoje é muito comum, né? Mas eu acho que não era assim antigamente. Assim, antigamente eu digo porque antes de recente. Normalmente os pais iam junto. 10 anos para trás, isso, iam junto, ou a mãe ia, o pai mandavam alguém da família sozinho. junto, tia, né, vó, enfim. Mas eu fui só, né? Cara e coragem. Muito bem. E aí fiz minha faculdade lá em Maceió. No primeiro período eu já consegui arrumar um estágio,
Já comecei a estagiar desde o primeiro período da Mas faculdade. aí, no caso, você transferiu para Maceió? Ou você já O fez quê? direto aqui, o curso de Direito? Não, mulher, meu concurso, eu tô em Alagoas, em 2011 que eu vim para Não, Alagoas. você fez a faculdade, concluiu. E aí, assim que você concluiu a faculdade, você já estudava para concurso antes, no 7º período, no 6º, ou Não, você não, eu fazia terminou? estágio. Eu fazia estágio. Ah, Até porque naquela época, concurso não é o que é hoje. isso. É, As pessoas não faziam esse negócio de vir para Alagoas fazer concurso, de Sim. vir para, né, de rodar país fazendo concurso. Não era isso. Era outra coisa. Era outra coisa. Bem menos desejada, digamos assim. Era desejada por conta da estabilidade, mas não era tanto quanto é almejada hoje, digamos assim, né? Sim. Sim, então, aí é isso que eu estou Aí, dizendo. Você fez estágio, aí eu fiz mas estágio. Aí, estagiou quando eu... onde? Oi? lá em Onde Porto Alegre, estagiou? né? Em Porto Escritório? Alegre, meus estágios em Porto Alegre. Fiz estágio em escritório de advocacia. Depois eu fiz estágio na Gerdau, que é uma empresa multinacional que tem lá, É, que, né? prego. Então eu atuei no trabalhista, odiei. Foi o estágio que eu menos, era o estágio que eu mais ganhava e que eu mais tinha vantagem. Eu tinha até plano de saúde como estagiária. Mas eu odiei o estágio porque eu odiei desde sempre direito do trabalho. Por quê? Sei lá, eu tinha uma chefe lá que era insuportável. E os juízes? Insuportável. Hoje eu me policio, assim. Eu falei, gente, eu nunca quero ser igual aquela mulher amarga e que desconta as coisas nos outros, sabe? Sei. Infelizmente tem gente que é assim. Homem também, É, tá? Tem homem que é É amargo verdade. e que desconta coisa nos outros. Mas no meu caso, o meu problema foi com uma foi uma mulher chefe. que era amarga e que descontava as coisas em mim. Eu achava horrível aquilo, entendeu? E, Aí na enfim, faculdade você se identificou com uma matéria assim? a penal, desde sempre eu amo penal. Eu amava o professor, eu amava a matéria, eu amava estudar penal, gostava né? E na época que eu fiz a faculdade, imagina, 93, minha gente. O ECA é de 90. O Isso. Código Consumidor é de 90. Eram leis que as pessoas sequer comentavam muito ainda, Não tinha doutrinador, não né? tinha nada. Tava todo mundo Consumidor, meio que consumidor, aprendendo. consumidor era algo que a gente comentava bastante ainda, porque eu fui aluna da Cláudia Lima Marques, que foi uma das idealizadoras do CDC. Então, a gente tinha essas referências por conta dela, porque ela fez o código e aí ela trazia, né, A a questão do paixão, né? código para a nossa vivência. Mas, enfim, eu não tinha. Eram as matérias básicas mesmo, era civil, penal, processo civil, administrativo, né? Enfim, o grosso, não tinha o fino ainda. Consumidor, ECA, ninguém falava em ECA, né? Ainda se tinha como referência o Código de Menores. Isso. Então, são coisas que a própria Constituição, gente, de 88 para 93, são 5 anos, a Constituição era um bebê. Uhum. Verdade. Então, nada ainda era. Eu sou do século Consolidado, passado, nem gente. Parece que a certo. gente está falando do século passado. E a gente está falando do século passado. E assim, tivemos uma revolução, né? Agora, e os Foi, últimos também 5 anos, assim, até acho que o próprio judiciário deu uma guinada e justamente. com o novo CPC, a questão dos repetitivos, né? De uniformização de jurisprudência, isso também mudou um pouco a Foi. nossa cultura, né? Era tudo muito. Hoje a gente está tentando, pelo menos, dar um pouco de, eu acho, né? Estabilizar um pouco, né? As decisões, porque eram muito. Cada lugar é uma coisa, e aí, como é que a gente fala para o cliente? Até para a gente é difícil, até hoje. Muito. Eu acho muito difícil eu divulgar hoje. Eu acho um desafio muito grande, porque você não pode dar certeza de nada para o seu cliente. É. Assim, certeza Não. nem próxima, né? A Nem gente nem, 50% de já chance, não, nem chance a gente pode a gente dar. já não pode dar certeza, né? E o Né? cliente sempre faz a Certeza já pergunta: nunca pôde, nem chance doutora, é mais. causa certa? Eu digo, rapaz,
Depende Só do Deus juiz. sabe, né? Aí sabe o que é que eu digo, André? Eu digo, depende do seu karma. Como é o É, seu karma? Aí justo. eu, oxe, meu karma é bom. Eu disse, vamos ver então. Então, tudo bem. Então, estamos no bom caminho, né? Mas vai. E como é que foi o concurso público, assim, de repente? Pronto. Aí eu terminei a faculdade e o que que eu vou fazer? Eu falei, quer saber? Tinha um curso. Tinha um Ela só curso. fez um e já passou. Oi? A bicha é fera Só demais, fez um e já né? passou. Não, peraí, minha E gente, já calma. No passou. concurso, no concurso eu não passei. Eu fui fazer o cursinho para o concurso. Porque na época eu estava começando. Ninguém nem falava de cursinho para concurso. Aí tinha um curso lá que eu falei, poxa, que legal, vou dar um up no meu, né, na minha bagagem da faculdade, porque mesmo que eu for advogar, eu vou fazer uma revisão geral, né? Eu fiz o primeiro exame da OAB, minha gente. Eu passei em Unificado. 30. Eu fui contemplada. Não tinha Primeiro exame da OAB. unificado Aí quando eu ou fui me primeiro formar, exame mesmo? enfiaram esse exame no meu caminho, tá? Eu não tinha nem prova para saber como é que ia ser, né? Mas Então, veja, peraí, o primeiro unificado ou o primeiro mesmo? Porque não, o antigamente cada estado tinha um, que não né? existia exame. Primeiro mesmo. Não existia exame, não existia exame da OAB. A gente E curiosidade terminava, sobre pulava André grau, Carla. ia lá na OAB com o diploma e tirava a carteira da Só, OAB, isso era. né? Aí eu fui contemplada. No meu 10º período criaram o exame da OAB. O meu Falei, mudaram de hello! CESP para FGV. Aí a minha melhor amiga, que era super master, blaster estudiosa, adiantou um semestre. Eu falei, por que tu vai se formar um semestre antes? Porque a gente, para não se formar junto, por causa da formatura, era só por que tu vai se formar um semestre na frente? Ela falou, eu vou porque eu quero já seguir minha vida. Mentira, foi para não fazer o exame da OAB. Mulher, Fazer o fique exame. aqui, vamos formar junto, todo mundo junto. Ela, não, eu vou me formar. No 9º período, ela conseguiu se formar em 9 períodos. Aí ela se livrou do exame da OAB. No meu, eu falei, aí ela falou, bem feito. Se tu tivesse estudado, tinha se formado comigo, não precisava fazer a prova. Tá, mas tudo bem, deixa quieto. Fiz a prova, fizemos no 10º período a prova. Teve uma época, quando no começo podia, depois não pôde mais, agora acho que pode de novo, né? Fazer a prova da OAB no 10º período. Pode Pronto, Pode não. no nono. A partir do 9º, né? Pois é, eu fiz no 10º porque o meu 10º era o último e era o primeiro da prova. Então, a gente já fez a prova. Assim, no pessoal passava no 9º e ficava entrando com mandado de segurança. Aí toda vez era deferido. Aí eles abriram logo e deixaram que do 9º já pudessem. Aí, veja só, e foi legal porque nós recebemos a carteira da ordem na formatura. Ah, que bonitinho. Então, na mesa da formatura, a gente recebia o diploma e já recebia a carteira. Eu tenho foto da minha formatura com o diploma e com a minha carteira da OAB. Né? Então, enfim, fiz o exame da OAB, passei, né? Oh, claro que né? Aquela coisa, imagina que ia reprovar. Aí imagina a cacetada moral que eu tomei quando eu reprovei o concurso por causa de administrativo. Marinela, me formei, fui fazer o concurso, porque aí todo mundo da minha turma resolveu fazer concurso. Eu falei, tá, todo mundo faz, eu também vou fazer concurso. Aí comecei a fazer esse cursinho, que chamava Sejur. E conheci um promotor com quem eu me simpatizei muito, assim, aquela coisa assim, nossa, eu quero saber como é a vida dele, porque ele era meu ídolo, eu quero trabalhar junto com ele, porque eu quero saber como é que né? E aí, um dia, me enchi de coragem e falei, o senhor não está precisando de uma estagiária formada, não? Porque eu queria aprender com o senhor. Ele, ótimo, venha lá. Ele era promotor da 2ª vara do júri de Porto Alegre. E eu amava penal, queria muito aprender a fazer júri. Eu falei, gente, eu vou. Fui fazer estágio de graça. Tá vendo, gente? O não a gente já tem, eu sempre digo isso. Cara de pau salva Justamente, e foi na cara de pau mesmo, que ele tinha um monte de aluno lá, ele era professor universitário também, tinha um monte de aluno, fui lá, falei, quer uma estagiária? Quer que eu vá? Ele, quero, venha. E
ótimo. Eu fiquei 1 ano fazendo o estágio voluntário com ele lá, no segundo tribunal do júri de Maceió. Segundo tribunal do júri de Porto Alegre. E foi onde eu aprendi a fazer júri. E depois isso foi um diferencial na minha carreira como defensora, porque eu fui também a primeira defensora a ser defensora do júri em Maceió. Oh, rapaz! E fui justamente da segunda vara do segundo tribunal do júri de Maceió. Fiquei 3 anos lá como defensora do júri. Show de bola. Então, essa experiência aqui, se eu não tivesse tido essa experiência lá, talvez eu não tivesse topado o desafio de encarar aqui o tribunal do júri, né? Porque realmente das atribuições de defensora, eu acho que é a mais difícil. Assim, não é difícil, mas é a mais desafiadora, é a que mais tira o teu sossego, é a que mais tira a tua tranquilidade. É onde você fica com o coração na mão. Né? Porque se você não incorporar a demanda no júri, você não faz, né? Você não... Exatamente. É muita emoção ali, você tem a defesa que está ali colocando emoção. Então, se você... a promotoria. Então, se você parece que está apática, você parece que você não está defendendo, né? Então, tipo, ou você incorpora mesmo o caso, entende a situação, ou parece até que você está fazendo pouco caso. Sim, né? O Tribunal do Júri é um capítulo à parte. Dá até para conversar sobre isso, só sobre isso. Só um papo, Mas, enfim, fiz o concurso, tomei pau no concurso pro MP, mesmo estagiando com o promotor lá e aprendendo as coisas e fazendo cursinho, então foi uma decepção total na minha vida, assim, ó. Eu era muito achando que tudo que eu ia fazer na minha vida ia dar certo, sabe? Você achava? Aí essa cacetada me deu, assim, ó, eu me perdi totalmente. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora da minha vida? E eu não podia ficar também estagiando a vida inteira de graça, né? Porque eu tinha que pagar minhas contas, eu estava formada, tinha que né? Correr atrás do meu, né? Porque papai também não ia poder ficar me sustentando a vida inteira. Aí eu falei, vou advogar. Vou abrir a possibilidade aqui, vou ver o que eu posso fazer para advogar. Nisso, uma amiga minha, a prima dela, trabalhava como correspondente em Curitiba para várias empresas, companhias aéreas. Assim, o escritório central era no Rio de Janeiro e ela fazia correspondência em Curitiba. E começou a aumentar muito a demanda, porque aí começou a pegar o Código do Consumidor. Os juizados começaram a bombar. Não tinha processo digital, ela não conseguia estar na região sul toda. Ela precisava de alguém para pegar a demanda do Rio Grande do Sul. Aí eu falei, eu pego. Eu sei tudo de consumidor, estou com o consumidor na ponta da língua. Tenho disponibilidade para ir para qualquer lugar. Peguei. Foi minha primeira. Só não pega o espírito, né? Só não pega o espírito ainda. Exatamente, eu só não pegava o espírito também. Tudo que aparecia, bora. Aí foi quando eu comecei a advogar, comecei a fazer esse trabalho de correspondente, foi super legal. Aí comecei, não quis mais concurso, falei, não, concurso, tô fora, nunca mais na minha vida vou fazer concurso. Né? Depois dessa chapuletadas aí, eu não quero mais nem saber. Vou advogar porque só depende de mim, só depende do meu esforço, não depende de banca para me lascar, administrativo. Então, vou correr atrás do meu, que depende só de mim, tá, beleza. E aí comecei a advogar, aí depois um colega passou no concurso, trabalhava num escritório grande lá de Porto Alegre, falou, eu tô saindo, quer entrar no meu lugar? Eu falei, quero. Claro. Quero. Aí trabalhava no escritório, ainda continuei mantendo a correspondência ainda por um tempo, aí depois o escritório começou a me tomar todo o tempo, aí eu acabei deixando, e fiquei com o escritório. Desse escritório eu conheci uma outra advogada que trabalhava comigo lá, a gente resolveu se rebelar e abrir o nosso.
E assim foi, né? Aí comecei a advogar no meu escritório com essa minha sócia, Cláudia. E no que eu estava, assim, no que a gente estruturou o escritório, eu fiquei grávida. Engravidei por acidente. Não era meu namorado, não era meu marido, não era. Aí veio a parte, né? Que eu não cumpri com o segundo sonho interiorano, né? De me formar e casar. Não aconteceu comigo isso, né? Porque aí ainda depois que me formei, fui passar uma temporada, esqueci de falar esse detalhe. Fui passar uma temporada ainda na Inglaterra. Fui estudar inglês, fiquei 4 meses lá e passeei, curti. Aí voltei, aí que foi que aconteceu isso, deu começar a fazer o cursinho. Esqueci esse lapso. Certo. Né? Mas enfim, não casei porque realmente não apareceu a pessoa certa e porque também não era meu intuito parar de curtir a vida ainda, porque eu achava que era muito nova. Tão nova, tanta coisa para viver. E aí eu engravidei, foi um baque também. Falei, gente, e agora? Agora? E a pessoa eu advogando, estou no né? escritório que só depende da pessoa. que eu estou engatinhando aqui ainda no escritório. Né? Não tenho nada fixo, não tenho nada estruturado ainda. E minha família morava toda longe. Falei, pronto, vamos lá. Agora já tá aqui na barriga, agora vai, né? Hoje minha filha tá com 16 anos. Nossa. Inteligentíssima ela. Só pode, né? E aí aí tive ela, e aí eu falei, bom, o pai dela morava em Santa Catarina e os meus pais moravam em Santa Catarina. Eu falei, quer saber? Vendi a parte do escritório, minha parte do escritório, para outra colega nossa que também quis sair daquele primeiro escritório. Ela entrou no meu lugar, comprou minha parte. Todo mundo veio do escritório, sim. E aí eu fui embora para Santa Catarina, fui advogar lá. E ter a minha filha, para vocês terem uma ideia. E aí, justamente, você estava falando dos clientes que querem a gente, né? Isso. Teve alguns clientes do meu escritório que não quiseram ficar com as outras 2 advogadas. Não, agora eu quero que a senhora termine meu processo. Isso. Aí eu falei, ok, olha, essas pessoas aqui eu vou ficar porque realmente elas querem que eu continue, então vou dar essa assistência até terminar o processo e pronto. Sim. E aí, depois que a minha filha nasceu, ainda durante 6 meses, eu fiquei indo e voltando de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul para fazer audiência, para ver os andamentos do processo, né? Que na época era tudo físico, então a gente tinha que se deslocar. E eu lembro que eu estava com 7 dias que eu tinha tido ela, eu estava fazendo audiência. Eu tenho uma amiga minha mãe com ela e eu fazendo audiência. Então, a gente tem que correr, não adianta, né? Tem que... a vida leva, a gente fala, não, tá difícil? Tá, mas pode ser pior. Então, vamos pelo caminho menos difícil. E aí, depois que terminou essa rotina de vai e volta, fiquei uns 6 meses ainda indo e voltando, e depois comecei a divulgar em Santa Catarina. Só que aí eu não queria deixar, não tinha como deixar minha filha direto. O que eu fazia? Eu advogava de casa. E aí fui fazendo assim, para fazer a clientela lá. Amigos de amigos que precisavam. Aí eu comprava as roupinhas dela numa loja. Um dia eu estava conversando com a dona, ela, eu tô precisando de um advogado para resolver isso. Eu falei, bora. Ela, mas eu tô com um problema para pagar. Eu falei, não tem problema, a gente troca o meu trabalho pelas roupas da minha filha. E foi assim, eu tinha uma época que era minha cliente, a dona da loja que eu comprava as roupas dela, que eu não comprava mais, eu escambava. A dona da escolinha que ela estudava também, estava precisando de gente fazer cobrança e tal. Eu falei, vamos. Eu não pagava a escola e escambava também. A sua filha foi o seu portfólio. Foi, justamente por conta dela, eu fui captando clientela, né? Oxe, foi ótimo. Ela me saía de graça, em tese, né? Porque... Empresta ela aí um pouquinho. Pois é.
Aí, às vezes, a gente pensa, né? Ai, maternidade, às vezes, é tão difícil, atrapalha. Não, não Não, atrapalha, depende gente. de Não como você atrapalha. faz e Maternidade olha, né? empurra a gente pra frente, Verdade, tá? concordo. E aí fui advogando, advogando, até que a minha irmã começou a estudar para concurso. Minha irmã é advogada, também, é formada em Direito também, e também é defensora pública, minha irmã lá no Rio Grande do Sul. Que legal, olha. Aí ela começou a estudar para concurso. E aí nessa época a gente morava tudo na casa da minha mãe, né? Que a gente voltou tudo para casa da minha mãe. Uhum. E ela começou a estudar para concurso e eu comecei a ver ela estudando para concurso e tal. E aí ela começou a estudar e marcou esse concurso aqui de Alagoas para a defensoria. E a minha irmã se inscreveu nesse concurso e eu tinha começado a estudar há pouco tempo também. Aí eu vi ela estudando e falei, vou estudar também, vou entrar nesse ritmo também, mas não estava no ritmo dela, porque eu estava advogando e tinha minha filha também, né? Pequena, né? Porque ela tinha 3 aninhos. Aí eu falei, não, vou estudar também, porque é uma forma de eu dar uma segurança para ela também. E também comecei a estudar para concurso pensando em dar uma segurança para ela também, né? Filha, é isso. E aí abriu esse concurso aqui da Alagoas. Eu estava estudando desde janeiro, esse concurso abriu em fevereiro ou março. A minha irmã se inscreveu. A minha mãe falou, faça você também, porque aí você aproveita e já viaja com ela, que quando a tua irmã, quando tá contigo, ela fica mais tranquila. Falei, beleza. Tu passou em Mas ela, assim, tá, aí me inscrevi nesse concurso aqui da Alagoas, eu estava estudando há 3 meses. Aí o que aconteceu? O concurso que estava marcado para abril foi transferido para maio. E a gente comprou passagem e tudo. Na véspera da prova, o concurso foi suspenso. A gente já estava com a passagem na mão. Eu falei, quer saber, Sibeli? Vamos passar a semana lá em Maceió para conhecer, né? E viemos para Alagoas. E eu simplesmente me apaixonei por Alagoas. E quando eu voltei para Santa Catarina, eu falei, eu vou fazer o que for possível e o que for impossível para eu ser aprovada nesse concurso. Você não conhecia Alagoas? Não conhecia. Nada, mulher. Eu tinha me inscrito no escuro para vir para cá fazer a prova por conta da minha irmã. Na verdade, eu me inscrevi porque eu não tinha chance nenhuma de passar, que eu estava estudando há 3 meses. fazer um teste, né? Eu ia fazer um teste para ver onde é que eu estava. Que nível você estava? Porque vocês imaginem, minha gente, eu me formei em 98, de 98 até 2009, que foi o concurso, 11 anos. que não passou embaixo dessa ponte que eu não estudei. Isso. O direito constitucional era outro, o direito civil literalmente era outro, né? Isso. Mudou o código? E o processo, tudo, penal que eu também não exercia tanto, fazia uma audiência ou outra de penal, né? Não era tanta coisa que aparecia para mim. Eu atuava mais na área civil, de contratos. Depois eu peguei uma construtora para ser minha cliente depois. Aí foi melhorando a minha vida. Quando eu fui fazer concurso, eu já estava bem na advocacia. Já estava bem. Pegou uma Já construtora e dava ganhou um para eu apartamento. ficar na advocacia, sabe? Mas aí eu quis, realmente, por conta dela, eu falei, vai que acontece alguma coisa comigo. Essa menina vai viver do quê na vida, né? Filhos. Aí, o que aconteceu? O concurso foi transferido. Eu sei que o concurso foi só em dezembro, minha gente. Um O ano. concurso que era para ser em abril foi em dezembro. Deu tempo de eu me lascar estudando. Sabe que horas eu estudava? De 4 da manhã até as 7h30. Eu tomava café, eu ia pro LFG, pro cursinho, que eu conheci a Marinela, que foi minha professora. Eu ia para a LFG, fazia aula telepresencial, aquela, né? Sim. A gente ia lá para assistir a TV na sala, ia a turma toda para assistir a TV na sala. Isso. Aí, às 8 da manhã, eu ia para a TC. E... A TC não, LFG. A TC não, LFG. Eu ia para a LFG, aí tinha aula. Minha mãe ficava com uma cela de manhã para eu poder ir para estudar. E aí eu fazia a aula do cursinho e todo dia, uma hora depois que acabava a aula, tinha um negócio que eles chamavam estudo de jurisprudência,
resolução de Resolução de questões. Eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Tudo Fazia tudo que também. eu podia. Eu só não passei igual a você, para fazer tudo. Porque você não insistiu, não persistiu o suficiente. Porque ninguém que É estuda porque deixa de eu tinha que ser passar, tá? advogada mesmo, senão não tava aqui hoje. Pois é, justamente. É porque não era para ser. Né? Aí vejam só. Fui, estudei. Era 4 da manhã, de segunda a segunda. Aí chegava em casa, almoçava, levava a Marcelinha para a escola, ia trabalhar, ia fazer os meus processos, advogar que o fórum lá trabalhava à tarde, funcionava à tarde. Aí até 6 horas eu trabalhava, pegava ela na escola e ficava com ela à noite. Aí dava 10 horas, eu ia dormir e no dia seguinte, 4 da manhã, eu começava de novo. Foi um ano da minha vida que eu não saí, eu não tive namorado, eu não tive lazer, eu não tive nada. Eu só estudava, trabalhava e cuidava dela. Só. Vim fazer a prova aqui, dessa vez menos audaciosa do que eu era. Considerando a possibilidade de dar tudo errado, mas graças a Deus, Deus quis que eu viesse para cá. Já tinha levado um toco, né? Certo, aprendi a lição. E felizmente, assim, fui aprovada. Minha irmã também foi aprovada. Nós duas passamos no concurso aqui. Ah, foi daqui? Foi, só que minha irmã passou um pouco mais para trás na classificação. Ah, tá. Aí eu fui chamada na primeira turma. Sim. E o concurso ficou vigendo e ela continuou fazendo concurso, né? Aí ela passou lá, né? Aí ela passou no Rio Grande do Sul e quando ela foi chamada aqui, ela já tinha sido nomeada lá e já tinha também casado, já estava lá estabilizada e não quis vir para cá. Né? Mais perto da Mas, família, enfim, dos seus pais. Esse foi o caminho que eu percorri para chegar aqui em Alagoas, né? Mas quando você chegou aqui em Alagoas, aí você não ficou na capital. Normalmente a gente não fica, né? Você foi para até não tá, né? Inclusive está no interior, então, né? na verdade, foi aqui em Alagoas? Aí veja o que aconteceu. Agora começa um outro capítulo. Outra vida. Outra vida. Zerou a vida. Vamos começar a nova vida. Agora a defensora. O dinheiro foi no super bolso, legal. Marcela virou alagoana. Justamente. E aí, olha só, eu fui nomeada no Dia do Defensor Público, que é o dia 19 de maio foi de 2011. Né? E aí foi quando eu vim para cá. Aí vim, tomei posse, aí a gente ficou acho que uma semana em Maceió só para ver as rotinas da defensoria e tudo, né? Fazer aqueles cursos que eles fazem pra gente, para ambientar a gente. E aí depois eu fui para Penedo. Penedo foi a minha primeira comarca. Ai, Penedo é lindo. Aí fui para Penedo. Quando eu entrei, quase não tinha defensor em Alagoas, tinha 29 defensores. Aí a gente entrou. Só a gota. Doutora, você é do primeiro concurso, né? Não, eu sou do segundo. Do segundo. Eu sou do segundo concurso. A Joana trabalha na defensoria. Eu sou assessora da Thaís, lá da família. Ai, que ó. A Thaís entrou comigo. Né? Foi do meu concurso, né? Inclusive a Thaís foi, acho que, terceiro lugar do concurso. Cabeção, eu lembro que foi um dos primeiros, assim. Fechou, hein, Joaninha? Aprendendo com a terceira, uma das 3 melhores, vai ter que ensinar já todo mundo aqui no Fala Tudo. Pois é. Ela foi segundo ou terceiro lugar, ela foi bem lá, foi pódio ela. Certeza que ela foi pódio, só não lembro a colocação. Ô, André, então foi um ano você estudando, foi assim, focada mesmo? Foi um ano eu estudando, feito uma maluca, tá? Mas valeu a pena, tá? Me deu até uma hérnia no pescoço, mas valeu a pena. Depois eu corrigi ela. Aí eu vi, eu adorei Penedo. Adorei Penedo, falei, ai, que legal. Eu nem queria ficar em Maceió, eu queria ter vindo pra cá mesmo. Aí quando eu falei, nem queria ficar em Maceió, eu queria vir pra aqui mesmo, o defensor geral na época me falou, você quer vir pra Maceió? Era pra eu ficar no núcleo da saúde. Aí eu falei, pensei bem, eu falei, não, eu já tenho a minha casa montada aqui, a minha filha já tá matriculada na escola, é um lugar menor, que eu vou poder ficar mais perto dela, porque afinal, ela tinha 6 anos na época e era só nós duas aqui. Sim. Né? Eu falei, eu
eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, não vou para a capital, não. Tô feliz, tô bem aqui, me deixa aqui. Sim. Qualquer coisa, se não gostar, se não der certo, aí a gente rever, né? Aí o pessoal foi entrando, foi passando, digamos assim, passando na minha frente, né? Indo para Maceió, passando para Maceió, e eu fui ficando. Fiquei 3 anos e meio. 3 anos não, quando que foi? Foi 3 anos e meio em Penedo. E morei lá, teve um período que eu acumulei com Porto Real do Colégio também. Sim. Pertinho também, né? Ficava nas 2 comarcas, mas a maior parte do tempo fiquei em Penedo mesmo, porque Penedo são 3 varas, né? 3 cíveis e uma criminal. Então, é muita demanda para a defensoria lá. Com certeza. Então, era eu e mais 2 defensores lá. Éramos 3 defensores na época, e ainda assim a gente apanhava, porque era muita demanda. E aí, quando foi chamado o último candidato, o último que ia entrar do nosso concurso, aí eu falei, agora é o momento de eu ir para Maceió, porque se eu não for agora também, pode acontecer de eu sair e deixar Penedo sem nenhum defensor, porque depois ninguém vai querer vir para cá, né? E eu tinha tanto amor pela comarca, eu falei, eu não vou sair e deixar Penedo sem defensor no meu lugar. Aí eu conversei com o defensor geral, na época era o Daniel, eu falei, Daniel, tem como me levar para Maceió agora, antes de entrar o último? Porque aí ele fica no meu lugar em Penedo, né? Eu meio que já fazendo o meio de campo para não ficar sem ninguém lá. Sim. Aí ele, não tem problema. Eu vou ver aonde que eu vou colocar você aqui em Maceió. Obviamente que eu estava indo designada, eu não podia escolher nada, né? Eu tinha que ficar com o que caísse na minha cara, no meu colo. Pois eles me deram tão somente a vara do júri, a segunda vara do júri, e prestem atenção, e o juizado da violência doméstica. Eita. Eu saí de Penedo para ir trabalhar em Maceió para pegar essas 2 bombas. Júri e violência doméstica, topado. E violência doméstica ainda na defesa do agressor, tá? Na defesa do réu. Chocada. Aí, não representa, né, normalmente. eu toda feminista, difícil, né, essa defesa do réu. né? E mulher, Homem né, que também. bate, mulher tem que morrer. Fui lá, tome, né? A vida é só dando cacetada na gente. A gente não pode levantar muito a bandeira assim com muito vigor, não, sabe? Porque logo vem alguém e fala, não, essa tá precisando de uma lição, tome. Desse jeito. Verdade. Aí pronto, fui para violência doméstica e fui para a vara do júri. Primeiro júri que eu fiz em Maceió, na 8ª vara criminal, que é a segunda tribunal do júri, foi de um cara chamado Jonathan, não lembro o sobrenome dele. Mas o cara está em presídio federal até hoje, tá? Ele é preso em presídio federal até hoje. Não foi um crime grave, né? Era um homicídio que tinha acontecido dentro do Baldomero. Eita. Minha gente, eu cheguei no fórum, simplesmente tinha uns 20 carros de polícia lá. Uns 20 da Polícia Federal, da Polícia Militar. O fórum tava, eu falei, Jesus Cristo, será que eu ouvi Fernandinho Beiramar aqui hoje? Porque não é possível. Tinha tanta gente, mas tinha tanto policial naquele fórum que eu cheguei assustada, né? Eu falei, gente, deve ser lá na 17ª, né? Algum bambambam aí que vai depor hoje. Crime organizado e tal, né? Pois bem, aquele aparato todo era pro meu réu. Do meu primeiro júri. Eu entrei no tribunal do júri, tinha no mínimo uns 15 policiais dentro da sala do tribunal do júri. Armados de taser, armados de fuzil, armados até o pescoço, todos com arma na mão. Falei, Jesus, quem é que eu vou defender aqui hoje? Aí, a tese dele era negativa de autoria. Pois bem, eu sei que, mesmo fazendo júri com um policial de cada lado, apontando a arma para nossa cabeça, a minha e do dele, né?
porque eles ficaram ali do lado dois sentados e dois em pé atrás de mim, armados. Sim, sim. A gente perdeu esse júri por 4-3. Abriu até o último voto. Ele foi condenado por um voto pelo crime. E ele jurava de pé junto que não tinha sido ele que tinha praticado esse crime. Aí tá. Foi condenado, recorria, o tribunal manteve a sentença, ele continuou lá cumprindo esse homicídio junto com outros 3, 4 crimes que ele tinha, gravíssimos. E ele tá preso até hoje. Imagina, isso foi em 2014. E por que eu falo foi dele? somando as penas, né? O justo porque aí vai, na execução, vai somando, Isso. né? E é tudo hediondo. Uhum. E aí pronto. Aí fiquei lá no tribunal do júri. Mas por Lembrem que desse você fala Jonathan, disso tá? até Lembrem hoje? desse Jonathan que tem outra história para contar dele depois. Eu já nem sei quanto tempo a gente tá falando aqui. Relaxa, Mas a gente não tem né? tempo não. A conversa tá gostosa, a gente vai seguindo. Aham. Aí quando vocês quiserem, vocês falem, tá? Porque Não, mas aí a gente vai Achei meu falando. A gente pai, é assim, né? a gente vai metendo no bedelho no meio da conversa. Por isso que eu tô Puxei dizendo, eu meu me pai, desviei né? aqui. Sim, Que porque teve o Jonathan? E É. aí, Jonathan. guardem Jonathan, tá? Guardem Jonathan que depois tem aí, o final dessa história ainda. Sim. E aí pronto, aí fiquei no tribunal do júri me lascando lá, brigando, feito uma doida. Brigando não, né? Porque aí o que acontece? Eu fui a primeira mulher a ser defensora pública efetivamente lá do júri. E era tudo homem, né? Não sei se tem algum homem aí na sala, mas... Ô, doutora, na época era doutor Arthur. Quem era Não, mais? não, Não o era Arthur ainda. não era ainda. O Arthur entrou no meu... Quando eu saí, o Arthur entrou na oitava. Era eu, Marcelo e o Wilson. Sim, o Wilson, que O ainda Hilton tá, foi né? meu professor, o Hilton. Éramos De nós faculdade, né? três. Éramos nós três. Eram 3 promotores homens e 3 juízes homens. Eu era a única mulher lá. E praticamente, eu não sei porquê, mas quase não atua mulher no tribunal do júri. Advogadas. Meninas, isso é um filão de mercado, no tribunal do júri. Isso. É o que melhor paga na advocacia, tribunal do júri. Essa é adiantada. Então, fica a dica aí. Tribunal do júri é onde dá para... E outra, você faz um júri de um caso de repercussão, você não precisa ganhar o júri. Mas você fica conhecida, tanto para júri quanto para outras coisas. Então, eu nunca entendi por que as mulheres não se lançam a atuar no tribunal do júri, tá? Porque é a maior vitrine de um advogado do tribunal do júri. Né? Então, fica a dica. E às vezes a gente fala, não, vou trabalhar de graça. A gente nunca trabalha de graça. A gente nunca trabalha de graça. A gente investe. Isso. Por quê? Porque a gente vai ter o aprendizado. E mesmo num caso que você trabalha no júri de graça, a repercussão que o júri causa, isso já gera para você dividendos que não são monetários, mas gera para você um conhecimento Dividendos que vai sociais. se transformar em dinheiro algum dia. Né? E não só o conhecimento, né? A vitrine, como você falou, assim, independente de ganhar ou perder, a postura que você apresenta, a forma como você conduz, a forma como você lida com as pessoas, com os promotores, com outros defensores que possam estar atuando no caso, com o juiz, com a assessoria, tudo isso faz de você, né? É uma forma como você pode ser visto ou vista, né? E aí também, vírgula, é uma forma de se lançar, mas ao mesmo tempo, vou pegar de graça e fazer de qualquer jeito? Não faça. Não, se é para fazer de qualquer jeito, não faça. Só faça se for para pegar e dizer assim, vou pegar e vou dar o melhor que eu posso fazer. Aí você investe, né? É isso aí. A Entendeu? ideia é essa mesmo, né? Aí, pronto. Aí, né, atuei lá, eu saí do júri quando trocou a defensor geral e eu fui para coordenar, porque nesse meio tempo que eu estava no júri, a gente desenvolveu um projeto na defensoria chamado Defensoria no Cárcere. E eu participei desse projeto desde o começo. Eu lancei a ideia para que esse projeto fosse criado. E quando o projeto foi esquematizado,
o Daniel, que era defensor na época, me chamou e falou, você quer coordenar esse projeto? Eu falei, quero. Quero. Que era justamente para a gente organizar a nossa atuação dentro dos presídios. Sim. E aí, eu ainda lá na oitava e no juizado, Sim, eu ainda agreguei o projeto. esse projeto. E foi justamente na época também que eu comecei a dar aula. Até hoje eu não sei como é que eu vivia. Juro por Deus, hoje, olhando para trás, eu falei, aonde que como era a minha vida? Como era a minha vida? Porque para você dar aula no curso preparatório para concurso, você não vai só com a bagagem que você tem, você precisa estudar para dar aula, porque senão você passa vergonha. Verdade. Tá? Os alunos estão sempre estudando, eles fazem perguntas capciosas, né? Estão sempre estudando. Você está estudando, lidando você tem que, com uma no pessoa mínimo, que saber mais do que eles, né? isso, nunca leu nada sobre o assunto, não. É uma pessoa que está estudando, às vezes, até há mais tempo, né? Ali, vários anos estudando, querendo pegar uma coisa nova, né? Então, aí eu preparava as aulas, aí tinha os testes que a gente tinha que preparar também. Aí ainda foi a época que fiz minha formação em coach também. Não sei para onde que eu ia, mas eu sei que eu ia. E dava. É o que eu tava falando para vocês, dá. Sempre cabe alguma coisa a mais, quando você quer. E aí, defensoria no cárcere, eu criei um projeto também chamado Repense, porque aí eu atuava lá na violência doméstica e eu via, eu nunca vi tanto homem chorando como eu vi lá na violência doméstica. Depois de bater na mulher, eles choram, né? Vai lá e ela vai chorar as pitangas pra mim, minha gente. Doutora, porque eu não vivo sem ela, doutor. Eu falei, porque bateu. Não, é igual quando não paga a pensão. Eu tô rindo, mas é péssimo. Eu tô rindo porque eu já vi isso também, viu, André? Eu trabalhei. O nível das nossas conversas era, eu saía do lado do dia, eu adorava trabalhar lá. Porque era cada resenha, minha gente, era cada resenha. Eu saía de lá e falava, meu Deus do céu. E era engraçado, porque eu só atendia homem, porque também é difícil ter mulher autora de crime e homicídio, né? Sim. 95% dos homicídios, o homem que é o réu. Isso. Eu só atuava pelo réu lá no violência doméstica, então eu só atendia homem, eu não atendia mulher. Então era muito engraçado, porque eu saía na violência doméstica, era muito engraçado. Aí eu falei, gente, precisa ter um suporte para esses homens, porque tem uns que nem sabem que estão cometendo violência doméstica, eles foram criados desse jeito, acham que é assim que a vida entendeu? Isso, repete. Né? Se de repente, se tiver alguém que abra os olhos dele, que não é o normal, não é isso, o normal é outra coisa, talvez aquela família não precise se desmantelar, sim, talvez aquela família possa continuar junto, aquele casal não precisa se separar, enfim. Ou, ainda que se separasse, ele não ia fazer de novo com outra, né? Sim. E o Repense está funcionando até hoje. Né? É um projeto muito bacana, um programa muito bacana para atenção e atendimento do homem agressor, né? Do homem acusado de violência doméstica. E aí, na época aí depois dessa jornada toda aí, eu fui para execução penal. Porque como eu já estava lá no Repense, como eu já estava lá na Defensoria no Cárcere, quando entrou o Ricardo para ser defensor geral, ele falou, você não quer ficar numa coisa só? Porque aí você fica com o Repense, a gente incorpora o Repense na execução penal e você fica como coordenadora do núcleo de execução e também fica responsável pelo Defensoria no Cárcere e fica com a execução penal. Pronto, e foi o que aconteceu. Saí do júri da violência doméstica e fui lá para trabalhar na 16ª vara, que é a minha vara, do coração. Não posso falar muito, porque agora eu tô aqui em Delmiro, tô feliz aqui, mas a 16ª é a minha vara do coração. Foi lá que eu mais gostei de trabalhar até hoje, na vida da minha defensoria, foi lá. Adorei a execução penal. E
assim, foi uma época que eu trabalhei muito, embora a temática seja muito densa, seja muito pesada, foi um lugar que eu fiz grandes amigos, tanto no sistema prisional quanto lá na vara de execuções. E, e aí, por que eu falei para vocês não esquecerem do Jonathan? Porque um belo dia eu estava lá fazendo meu atendimento na 16ª e chegou uma mulher, porque aí, quando eu fui para execução, eu só atendia mulher, né? Que eram as mulheres dos presos, ou as mães. Então, eu saí do atendimento todo masculino para ir para o atendimento todo feminino. Pro outro lado da história. Né? E então era outra dinâmica totalmente diferente do atendimento, né? E aí um belo dia chegou essa mulher lá, ela era esposa de um preso. E quando eu peguei para olhar o processo dele, eu vi que ele tinha participado de um crime junto com o marido dela. Quem tinha participado de um crime junto com o marido dela era esse Jonathan. O Jonathan. Aí eu lembrei, vi o nome dele lá, Jonathan Soares. Vi o nome do Jonathan lá e perguntei, você conheceu o Jonathan que praticou esse crime junto com seu marido? Você conhecia ele? Ela conhecia, doutora. Foi por causa dele que meu filho nasceu. Eu falei, como assim? Doutora, eu estava fazendo uma visita no Baldomero num dia que ele matou um homem lá dentro. E foi um negócio brutal. E eu fiquei tão chocada que eu estava grávida, eu entrei em trabalho de parto lá na visita. Aí vocês vejam como é a vida, né? Isso foi tipo uns 6 anos depois desse júri. Eu lembrei do nome dele, lembrei do caso. E ela era testemunha desse caso. Obviamente que essas pessoas nunca aparecem para ser testemunha, Pra testemunhar. Imagina se ela ia falar isso, né? Medo da pega que ela tinha. Quem tá me ouvindo aí, por favor, não saia, não deixe gravadas. Ei, mas tá gravando. Peraí. Quer que eu dê pause? Mas tudo bem, ele foi condenado, tá? Ele foi condenado já. Não, Então não Ainda que não tivesse, né? Ainda que ele tivesse sido Pública. absolvido, já tinha transitado julgado, né? Não tem, Já não pode foi. ter, Não enfim. tem que fazer mais. Mas enfim, Mas a pensem. testemunha não aparece. Pensa, a minha, na hora me veio o filme daquele 4-3 na cabeça. Eu falei, gente, imagina se esse cara tivesse sido absolvido. Né? Enfim, nada acontece por acaso, né? Por acaso ele merecia aquela condenação, porque ele tinha realmente praticado aquele fato. A gente nunca tem certeza que ele jurava de pé junto. Eu até tinha acreditado que não tinha sido ele na época. Não adianta. Não. E às vezes a gente se ressente por causa de resultado de decisão judicial, né? Mas assim, a gente tem que acreditar que talvez como você disse, Natália, é o karma, né? Qual é o seu karma? Qual é o seu karma? Às vezes o karma da pessoa não da muito do nosso trabalho, não do nosso Às vezes o desempenho, cara é não, até né? inocente, às vezes é condenado. Aí você fala, meu Deus do céu, e realmente foi, né? A gente vê até em filme, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, é impossível. Não, é muito possível. Né? Porque a nossa lei, ela vai com base em provas, às vezes tudo leva a crer que foi aquela pessoa e o júri ali é uma coisa que você não pode prever um resultado, como a gente não pode prever também de um juiz. Então, assim, pô, doutora, você acha que eu vou ganhar a causa? É a causa certa? Depende do seu karma. Não venha botar a responsabilidade nas minhas costas, não. Eu vou trabalhar, fazer o melhor. Agora, o seu karma é que vai, talvez, definir algumas coisas, né? Aí pronto, eu acho que esse foi o caso mais inusitado, assim, que eu lembro da minha trajetória, assim, porque... Ô, André, agora deixou assim, aí por exemplo, você ficou na execução penal e daí você foi para Delmiro, não é isso? Sim, a pedido. Porque eu sou... Casa do Coração, eu acho. Porque eu sou titular da 16ª. Você ainda é titular da 16ª atualmente? Eu sou titular da 16ª. Eu sou defensora hoje de 3ª classe, né? Sim. São 4 classes de defensor. Aí eu sou 3ª classe e todos os 3ª classe são titularizados em Maceió. Certo. Né? E hoje, né, com o processo eletrônico, não tem nada que obste a desenvolvimento do trabalho de qualquer lugar que você esteja, até porque você também pode vir para cá, né?
Primeiro você você já era o sou. Gerd, né? Por que esse Primeiro. pedido aí para ir para Delmiro? Então, Por que aconteceu? agora entra um terceiro capítulo, quarto, quinto, sei lá. Agora começa um novo capítulo, Terceira né? guerra, o quarto já estou. Aí, nessa época que eu tava lá na execução, tava no Defensoria no cárcere, tava no, onde mais que eu tava? No Ah, ATC, sim. tava dando aula no ATC, tava fazendo coach lá no ATC também, porque os meninos me botaram para fazer coach lá também, né? E eu, como gosto, como falei no começo, como eu gosto de fazer coisa diferente, eu falei, bora, vamos lá, vou ver qual é Você esse não negócio diz de não. coach. Eu já entendi. Chamou você, você não diz não, né? Não, Não, não exatamente. existe, né? Que bom. Bom saber. Aí o que aconteceu? Eu conheci Apareceu um Gerd. rapaz de voz Conheceu o Gerd bonita, no imponente. ATC. Eu conheci Gerd. Gerd começou a fazer uma pós em Maceió. E eu tinha uma amiga que estava saindo com um amigo dele. Eu não sabia que era amigo dele, era meu vizinho. Não sabia da existência de Gerd naquele momento. Sim. Mas o meu vizinho, que era amigo de Gerd de infância daqui, de Delmiro, estava de paquera com uma amiga minha. E a minha amiga queria que eu saísse com ela para que ela encontrasse com ele no barzinho, porque ela estava com vergonha de ir sozinha, não queria sair sozinha e também não queria sair com ele, porque ainda não estava naquele engate todo, né? Ela, ai, vamos comigo, você conhece ele, vamos. Eu falei, Bora, tá, tu fica de vamos. vela lá, tu e o Vamos, Gerd, vamos. vai. Exatamente, você Bora. fica de vela, você fica lá de vela, e quando a gente entrosar na conversa, você pode ir embora. Eu falei, É, amiga para essas legal. coisas, bora. Rapaz, Bora. essa é nova, viu? Dessa amizade aí. Nunca vi, Tá não. vendo? Agora Hoje você tá fraca, viu, Joana? veja aí, que eu Então vou fazer um favor isso é para da minha ela. época. Esse pessoal Eu novo desaprendeu a Hoje em dia a paquera. gente manda o Instagram, manda um direct. É, Ah, não, a mas se gente nem chama vira. pra ir pro barzinho junto. Tá vendo? Responde E nem esse faz nome tanto aí, tempo se isso, Olha, tá? vira. Faz André, a quase nossa 4 época era anos. melhor. André, a nossa época era melhor. Essas mulheres Muito de melhor, Instagram né? não dá, não. Pois tá, minha filha, aí fui lá pro Conversa. Eita, Conversa Eu e a minha botequim. amiga, a gente encontrou esse outro amigo lá. certo. Aí, pronto, entrosaram na conversa e tal. Aí eu fiquei lá conversando com eles um pouco, né? Ficou conversa boa, gosto de conversar, né? Gerd conversa muito, viu? Não, mas calma que Gerd não chegou ainda na conversa. Mas se Ah, juntar nós não? três, a gente vai ter que pedir Não, pela Gerd ordem, não pela ordem. até Eu não sei então quem ele fala não tinha mais. chegado. O que aconteceu? Ele saiu da pós, ele terminou a primeira aula da pós dele lá em Maceió, ele saiu da pós e foi para casa da prima dele, que ele estava hospedado na casa da prima dele, que era em frente ao Conversa. Passou na rua, viu o amigo dele lá e entrou. Eita. Ah, dá um oi, né? Que Gerd é desses. Vê a pessoa da rua, para onde tá e entra e vai dar um oi, né? É essa pessoa mesmo. E aí a gente se conheceu, né? Porque aí ele foi falar com o amigo, eu tava lá ainda, né? A gente começou a conversar e tal. A mãe dele é catarinense. Sabia E a não. minha sogra é A catarinense. Aí ele família falou, dele você é do toda. sul, minha mãe é do sul e tal. Aí Aí, a gente pronto, começou a primeiro ponto em conversar e comum. tal, né? Aí conversamos e tal, conversamos uns 20 minutos. Eu falei, ó, tô indo embora. Ele, já vai embora? Eu falei, já. Eu já tô de saída, eu já tava de saída na hora que ele chegou. Já tinha até pagado a minha conta, eu já tava Não indo dá valor embora. esse caba não, né? Tem que dar valor esse caba não. Aí ele me deu seu telefone, eu falei, tá, dei meu telefone pra ele. Eita! Dei meu telefone pra ele, falei, tá. Nunca mais que ele vai me ligar, falou comigo 10 minutos no bar, né? Vai começar a conversar com outra aqui agora, amanhã, nem lembro que conversou comigo. Fui-me embora. Falei, deixa aí, não vou nem criar expectativas. Pois então, aí ele me ligou, a gente começou a sair e tal, e a posse desenrolando, ele indo pra Maceió e tal, e Maceió, depois comecei a vir pra cá, e o cara, no final de semana da pós ele ia, o outro eu vinha, né? Aí fiquei grávida do meu bebê, Tão lindo, Nestor, Nestor. né? Isso já depois que a gente já tava 2 anos namorando. Isso. E aí, quando o Nestor nasceu, aí eu passei a minha licença, né? Aqui já, Sim. né?
E depois da minha licença, eu já pedi para ser designada para cá. Acumular, Aí foi né? assim que eu vim parar em Delmiro Gouveia. Ah, maravilha. Ai, minha Voltei cidade linda. para as origens lá da minha entrada na defensoria, fazendo cível, crime, fazendo tudo, né? Tudo, Clínica né? Fazendo geral tudo. aqui. Clínica geral, exatamente. É. Não Eu pega atendo Clínica Você já tá geral, pegando né? espírito? agora sim, né? Porque Ah, São tá. José da Tapera também é vara única, aqui as varas são mistas, então eu pego tudo, né? Mas, Só não rapaz, você pego tá pegando trabalhista, espírito. graças a Não, Deus. mulher, só trabalhista não pega. Eu tô dizendo, mas tá pegando espírito. Eu tô procurando um ser que seja assim, um nível após a mim, entendeu? Tipo assim, já tava pegando espírito, porque o resto a gente pega tudo, né? Você já tá pegando, né? Via da mãe. Tá, agora eu voltei para cá, tenho que atender tudo, né? Tudo Olha, feito Cara, a defensoria é nível hard, Natália. Ó, né? eu Eu tô atendo no ligado. ultrassom. E a gente Joana pega de sabe o tudo nível que você hard que a gente imaginar. pega. Olha, André, a Joana eu botei agora ela na minha comissão. Na minha comissão, né? É um modo de falar, né? Na comissão que eu atualmente sou presidente lá na OAB, que existe desde 2016, que a gente tira a dúvida do pessoal, né? Que forma e tal, a gente vai tirando dúvida. E aí, claro, né? Eu botei a Joana, porque quem faz defensoria sabe de tudo, tá ligado? Então, tipo, chega umas coisas assim, Joana, não sei o que, rapaz, eu já vi um negócio desse, parecido com um negócio desse, eu acho que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela, ou seja, ela desenrola muito bem, então, assim, a defensoria é um treino Todos muito os meus importante. estagiários, eu tô há 9 anos na defensoria. Todos os meus estagiários passaram na primeira prova da OAB. A maioria dos Todos! estagiários Nenhum lá é. estagiário meu fez mais de uma prova da OAB. Inclusive meu amigo Dinho também é. Uhum. É um Inclusive os aprendizado. daqui. Inclusive o daqui Inclusive, agora. assim, Aldemir. se a gente Aldemir fez a fosse, prova, passou também. Falei, se a gente Aldemir, e eu fosse, boto medo, viu? Eu boto medo. Eu falei, Bota ó, pressão, né? agora, todos os meus estagiários, eu já boto, ó, todos os meus estagiários passaram a primeira prova, não vai me decepcionar. eita, meu Ô, Deus. Natália, a Oi. gente Eu tem sou que se dessas. desdobrar na defensoria, né? Então a gente começa a criar soluções para as coisas. A gente Aí. cada situação que a gente, assim, acaba inventando, realmente, a gente se reinventa. Tem atendimentos que, assim, apesar de eu ficar na família, a gente acaba pegando muito essa parte de violência doméstica, né? Orientando as pessoas para procurarem um apoio, né? Tem muito esse lado. Tem pessoas que têm a dificuldade de, às vezes, falar. Às vezes, o que eles falam para a gente, eles têm alguns pudores. Não é exatamente o que ocorreu. E a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Agora, na pandemia, tá um pouco mais complexo, né? Porque é atendimento online, né, doutora? Mas ainda assim, a gente se desdobra, a gente liga, a gente manda áudio, a gente pede mandar a foto ficar ruim, a gente diz, tire de novo, tire assim, não sei o quê. A gente faz passo a passo e dá um jeito. E vai indo. Mas isso, você quer maior aprendizado do que isso para uma advocacia? Pois é verdade. Porque se você, como advogado, não souber fazer isso que você está fazendo hoje, você não se Pois sustenta. é. Ô, Natália, e outras coisas, ó, muitas dúvidas que tem nos nossos grupos em relação a SAGE, peticionamento, na defensoria, minha filha. Chegou lá, você aprende a entrar no SAGE e usar token e protocolo. Tudo isso você faz na defensoria, entendeu? Isso. No atendimento, né, realmente, mas coisas básicas, é porque eu não sei se a doutora tem essa noção, mas a gente vê na comissão como que muita gente chega com dúvidas muito básicas, né, muito simples, Básicas, é. né, e que a gente tenta ajudar aí os colegas, né, infelizmente nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né, então a gente está aí à disposição. Não, e eu acho que, assim, por muito tempo foi muito valorizado o estágio no Poder Judiciário, o estágio no TJ, o estágio no Ministério Público, quando, na verdade, é o seguinte, ok, você vai aprender no TJ, você vai aprender no MP, você vai aprender... Mas o que Você você quer ser quer para sua vida? advogado? Você tem que Você ser quer parte. advogar, bicho, vá para a defensoria, mesmo que você vá de graça, entendeu? Porque é o lugar que pode melhor lhe treinar para qualquer adversidade, porque a defensoria, como a gente sabe, se os juízes hoje, se o TJ hoje reclama de déficit de pessoal, imagine na defensoria, né? Olha, Então, gente, eu assim, tive um processo, a gente fez um processo seletivo virtual aqui agora. Porque o nosso Sim. estagiário se formou, saiu e ficamos sem estagiário, ficamos só com um. Aí abrimos um processo seletivo virtual. Foram 40 inscritos.
40 pessoas aqui no sertão para fazer estágio na defensoria. Pois é. Então, também eu acho que essa mentalidade está mudando. Mudando. Porque, né, a gente vem, por exemplo, a minha geração é uma geração que não tem ninguém que é filho de defensor. A gente tem filho de juiz, a gente tem filho de promotor, filho de advogado, não tem filho de defensor. Não, ainda não deu tempo. Pois é, doutora, sua Marcela, filha tá chegando aí, Marcela né? tá chegando, eu tô preocupada. Mas assim, Eu sou uma das mais velhas. Você entra na faculdade e você não tem muito essa visão de quem é o defensor, né? Eu estagiei na defensoria um tempo, depois me rendi aí essa onda dos tribunais, fui lá para a Justiça Federal e depois a doutora Thaís me trouxe de volta, entendeu? Mas assim, a gente tem muito essa visão. Ou você vai para o escritório, ou você é juiz, ou você é promotor, né? Os professores também não... Pelo menos eu não tive nenhum professor que era defensor público, né? A gente tem essa carência ainda, né? Não, e a gente chegou a conversar, né, Isso. Joana? Na época você disse, olha, eu passei no concurso de estágio da Justiça Federal, que paga bem, mas ao mesmo tempo eu também fui selecionada para um escritório de advocacia, né, que era o escritório de advocacia do presidente da OAB, ela foi selecionada. Como, né? Então, assim, só que ia ganhar menos do que o estágio da Justiça Federal paga. E ela recusou para ir para a Justiça Federal, porque na época ela precisava mais do dinheiro do que... Na verdade, não era nem isso, Natália. Era não? Foi o quê, então? Do horário. Porque na Justiça Federal eu faria 4 horas, bem mais tranquilo. E eu já vinha, na defensoria 6 horas ali, desdobrando, eu estudava lá na UFAL. Então, era meio complicado conciliar com outras coisas. Mas, assim, foi uma decisão super difícil, que eu até conversei com a Natália, né? E eu tinha estudado já em outro escritório, gostava, mas sabia como que era a correria. Mas aí, assim, eu acho que é como a doutora falou, às vezes a gente não escolhe os caminhos, né? Os caminhos nos escolhem. E aí, o destino, antes de terminar o meu tempo lá na Federal, teve essa oportunidade e eu voltei para a defensoria, que no final era o lugar que eu mais gostava. Pois é. A mesma coisa, outra colega da gente aí, a Pâmela, não está aqui hoje, mas a Pâmela, a mesma coisa. Foi assessora, né, de juízes do tribunal, tal, não sei o quê. Depois, Natália, estou querendo advogar e tal, não sei o que. Eu falei, aí um colega meu, no mesmo dia, disse, rapaz, não conhece não um advogado aí para indicar para o meu escritório. Eu disse, bicho, tem a Pâmela. Entreviste ela e veja o que é que você acha. Ele adorou, ela chamou. Tipo assim, são coisas que, tipo, você meio que não... Você faz sem pretensão, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que projetar, e aí, André, me dê sua opinião, coach de carreira, né? Eu não, jamais posso... Eu estou falando aqui como leiga, não sou coach de carreira, conheço um pouquinho, sei um pouquinho do que me levou até aqui, mas muita coisa na minha vida aconteceu muito assim, de coração e por acaso. Por acaso, eu digo assim, sabe uma coisa, eu vou me arriscar nisso, aí veio um convite, e veio outro, e aí eu disse, vou, aí agarrar a oportunidade e me dedico. Então, assim, algumas coisas não saíram como eu queria, ou não é como eu queria, é como eu pensei lá atrás. Porque quando eu pensava lá atrás, talvez eu não pensasse também só com a minha cabeça, né? Meu pai dizia, faça concurso, segurança. E eu tinha a segurança do meu pai, mas eu também tinha aquela história de que eu queria sair de casa e não ter que depender, não ter a vergonha, talvez, de não dar certo e voltar. Entendeu? Eu tinha esse medo também. Só que aí, quando eu fui vendo que eu estava começando a passar, começando a ter uma pontuação boa, aí eu falei, caramba, mas eu vou embora, eu vou para outro estado, eu vou ficar longe da minha família. E se eu advogasse, quanto eu ganharia? Né? Porque, tipo, tá certo, eu vou passar, eu não sou a Andréa que estuda 1 ano e passa no concurso, né? Eu vou estudar uns 3 anos na média, vamos dizer, a média aí de 3, 4 anos e tal. 3, 4 anos para eu passar. Mas se eu dedicasse 3, 4 anos para a advocacia, onde eu estaria? Será que eu não ia dar certo? Qual é o meu perfil? E eu descobri na advocacia, e um depoimento pessoal, que eu me realizo mais em relação à minha personalidade. Eu tenho uma personalidade forte, eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de conversar, que gosta de estar no meio do povo, que gosta de dar aula, de trocar experiência, ou seja, assim, que gosta de ensinar. Tipo assim, talvez no Ministério Público ou como juíza, eu não tivesse aflorado isso,
Porque eu era nova, então não tinha tanto, assim, eu já tinha esse perfil, eu era representante de turma, desde a terceira série até o terceiro ano. Não acredito, Natan. Eu briguei na FAO, um cara chamou minha mãe na faculdade, o coordenador do curso de Direito, o Gerd lembra disso, na época o Gerd, pronto. Na FAO, minha filha. Tua sala Não, ele era mais, eu acho que ele é mais adiantado que eu, mas o Gerd era um negócio, tipo, o Gerd sempre foi, tipo, estudantil, do movimento e tal, e aí, eu, né, tipo, chamaram meus pais na faculdade, gente, para dizer que eu era líder da turma pro mal, tipo assim, eu influenciava as pessoas. Aí eu falei, mas como assim? Então eu tô no lugar certo! Eu não tenho culpa se eu influenciei as pessoas. Porque eu briguei com uma professora, né? Se você não conseguir influenciar alguém, como é que você vai influenciar um juiz para dar procedência com à a aprovação do professora seu porque... cliente, meu Deus do Reparei, céu. Andréa, ela me fez uma prova. Aí me entregou a prova e me entregou uma folha. Eu comecei a responder, a gente tem direito, né? O povo manda a gente escrever muito, né? E aí você, quando você vem da redação, né, do vestibular, Do Enem lá. você faz, né, o parágrafo inicial, o meio e a Produção, conclusão. desenvolvimento, Aí, né? quando eu peguei a primeira questão, tipo, tinha 10 linhas. Aí, o parágrafo inicial só. Eu falei, professora, me dá mais uma folha? Ela disse, não dou mais folha. Eu falei, por que você não vai me dar mais folha? Porque as linhas que estão aí são suficientes para você responder. Eu falei, mas você não falou antes. Ela falou, se vire. Eu falei, você vai ler tudo que está nessa folha? Ela falou, vou. Aí, beleza. Aí, eu comecei a escrever assim, ó. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Escrevi 3 linhas ao redor de toda a folha. Aí entreguei. Ela, o que é isso? Eu falei, está tudo nessa folha que você falou que vai ler. Pronto, aí o povo enlouqueceu, né? Pronto. Pra você ver Aí... como é advogada, ela abre uma brecha ali na norma que a professora criou, que ela disse, não, pode ser na folha toda, né? Por isso que eu achei Você vai ler essa na folha? época que dizia que era na linha, não era na folha, né, Natália? Foi tu que criou esse negócio aí. Pois é. Aí pronto, aí a mulher me odiou, aí chamou meus pais, aí depois eu fui lá, e minha mãe disse, você me chamou na faculdade para dizer que a minha filha está influenciando uma turma inteira do curso de Direito, obrigada pelo elogio, que a minha mãe é dessa. Isso é ótimo! Eu faria a mesma coisa. A minha mãe quebra o pau comigo dentro de casa, mas na rua, oxe, fale mal de mim não. Aí pronto, aí, enfim, aí eu conheci o Gerd nessa época. Porque foi a maior repercussão, essas histórias e tudo. Aí eu pedi transferência para o SESMAC. Enfim, então assim, eu acho que as coisas não acontecem muito por acaso. Entendeu? Então assim, você ter conhecido o Gerd e ir para da violência doméstica e depois para execução, uma coisa foi puxando a outra, né? E tipo, não foi muito assim, eu planejei, vou para Maceió trabalhar com X. Não, né? Você foi pegando as oportunidades. E justamente isso que é o mais importante, que muitas vezes as pessoas esquecem. Você nunca pode abrir mão da sua intuição. É engraçado, mas o coach, muitas vezes, ele faz o caminho inverso da tua atividade mental para fazer com que você volte a sentir o que move você. Por que você levanta da cama todo dia? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça na hora que você acorda? Ai, que saco ter que enfrentar esse dia nessa instituição. Se for esse é o teu pensamento, sai fora. Sai fora, porque a vida não espera para acontecer. Ai, mas a estabilidade, vai, não ache desculpa, não há qualquer coisa. Se você acorda achando que a sua vida está uma merda e você não faz nada, você não vai sair da merda. Me perdoem a expressão, mas é isso mesmo. Se você acorda e levanta da cama, poxa, mais um dia, o que eu vou fazer hoje? Tem 500 coisas. Às vezes não é sempre assim, né? Às vezes a gente acorda cansado e não pensa nada, pode acontecer. Mas assim, aí que você precisa
ativar a sua intuição para perceber, eu tô apática hoje porque eu tô cansada, ou eu tô apática porque eu não tô gostando do jeito que a minha vida está, não tô gostando do rumo que a minha vida está tomando. Do que eu estou me tornando, às vezes, né? Porque Então, esse é alguns o caminhos também, às vezes, fazem a gente, aí você olha para o meio e faz assim, eu não quero ser isso que eu tô vendo. Então, ou eu escolho sair daqui e fazer diferente, ou não necessariamente estar no meio significa que eu tenho que ser igual. Sabe? É uma coisa que eu tive que repensar muito quando eu comecei tipo, a andar a OAB e tal. Sim, porque você lida com uma grande quantidade de pessoas e nem todo mundo eu admiro. Nem todo mundo é meu espelho. Sim. Algumas pessoas eu escolhi para ter como espelho, inspiração. Outras não. Outras eu tenho como exemplo do que eu não quero ser. Entendeu? Então, Justamente. assim, a gente também tem que fazer essa distinção. Não é porque eu sou advogada que eu tenho que ser igual a A, B e C. Eu posso ser igual a D, E e F. Entendeu? E o outro segredo é você se inspirar, mas você saber o que só você tem Isso. e que os outros não têm. Isso. Quando você descobre isso na sua vida, você deslancha de um jeito que ninguém te segura. Verdade. Mas você tem, e isso é bacana, é quando você está aberto para descobrir o que só você faz de um jeito singular e que ninguém mais faz. E que mesmo que alguém queira copiar você, não vai conseguir fazer do mesmo jeito que você. Jamais. Todo ser O humano caminho, é Tô o anotando caminho tudo. do sucesso, eu não digo do sucesso financeiro, porque o sucesso financeiro é reflexo do que você faz da sua vida, É o que eu falo aqui. né? Se E você tem trabalhar, se você se valores que dedicar, não. se você for motivado e se você for disciplinado, você ganha dinheiro fazendo qualquer coisa. Isso. Exatamente. E você Tem aprende a fazer qualquer coisa. É verdade. Agora, Por exemplo, o Silvio Santos não ganhou dinheiro porque fazia curso de A, B e C, passou no concurso. Não, ele era feirante. Dando um exemplo assim, bem básico, claro, não estou entrando no mérito de nada. Mas estou querendo dizer o seguinte, você pode ganhar, às vezes você ganha muito mais dinheiro sendo um feirante, sem necessariamente ter diploma sabe, mestrado, doutorado. Não, você está ganhando dinheiro ali porque você está fazendo uma coisa que você sabe fazer bem, você vende, você está na feira e tal, e nem está nem aí para esses títulos, digamos assim. Entendeu? eu não tenho título nenhum. Meu único título é formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu nunca fiz pós-graduação. Eu nunca fiz mestrado, eu nunca fiz curso de, assim, para ter porque seria só e simplesmente para eu ter um papel dizendo que eu não preciso disso. Isso. Eu não preciso disso e eu não gosto disso. Como eu falei no começo, eu não gosto de estudar. Eu gosto de aprender. E esses cursos, normalmente, eles não vão te ensinar coisas práticas para a tua vida. Você vai devagar lá, né? Nada contra. Minha gente, eu não estou pregando, eu não estou pregando. Eu também não, mas eu também tenho essa teoria. Natália, sai tem gente que é o que é bom. Meu marido mesmo compra livro aqui, todo dia chega livro aqui em casa. Ele é louco, ele adora estudar. Ei, o Gerd gosta de estudar, não gosta? Uns livros assim que eu falo, Jesus Cristo, como é que consegue ler um negócio desse? Jesus! Um negócio que não serve pra mim, né? Um negócio que não serve pra nada. Ele lê com vontade aquilo. Eu cheguei para uma faculdade e falei, vamos dar, se quiser, tá, não sei o que, para dar aula. Conversando com a colega minha, que é coordenadora, ela falou, mas você tem mestrado? Eu falei, não tenho. Mas eu sei muito mais do que alguns mestres. Porque eu vivo a advocacia. Ela falou, mas aqui na faculdade a gente só contrata se tiver mestrado. Aí a Ana Lídia, que está aqui, tá vendo? Requisito, né, agora? Tem que fazer mestrado. Eu falei, bicho, fazer, se é para ser assim, eu não vou fazer não, peraí. É como ela disse, é como a Andrea disse, que antes os concursos eram de um jeito. Eu estagiei no Ministério Público de Paulo Afonso e com a promotora doutora Milani, e ela também terminou, 23 anos, já prestou concurso, passou, não tem mestrado, tal, enfim, essas coisas, né, os títulos. Mas hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é
Só Não, eu acho que se você quer dar aula, você tem, se você quer dar aula, realmente você vai ter que ter, né? Hoje a exigência é essa, né? Não tem como fugir. Mas aí, assim, né, se tivesse o concurso da defensoria, eu largava o mestrado, né? Mas estamos esperando aí. Joana Forte, candidata a defensora. E a prova de títulos é barril, né? Puxa, mas a Joana eu não queria prova de título, não. Eu queria prova de atendimento, porque a Joana, o que ela não desdobrar, vamos dizer assim, o que ela não desdobrar é desenrolada, a bicha, viu? Desenrolada é ela. Inclusive, é jogadora de futebol do nosso time Jus Goleando feminino, tricampeão nacional da UAB Alagoas. Andréa, você forme um time aí de futebol na defensoria. Ou então vem jogar com a gente. Então, gente, vocês agora eu tenho um bebê agora? ainda, né, minha gente? Hoje assim, eu tento me desdobrar em trocentas ainda, né, para conseguir manter as coisas que eu gosto, né? Atividade física, eu nunca deixei de praticar. Mesmo no máximo do auge do faz tudo, atividade física sempre. Você tá magrinha, eu não posso dizer a mesma coisa. Tô ficando sem roupa, tá desgrama, pandemia. Mas não pode, não. Eu sonhei que eu tava subindo na balança e que eu triplicava de peso, pra você ver como eu tô ficando doida. Ô, gente, alguma pergunta aí pra doutora Andréa, Carla, maravilhosa? Minha gente, obrigada. Só agradecer de coração. De falar. A gente fala tão pouco da gente, né? A gente fala sempre, faz a live para falar sobre um tema, não para ser o tema. Isso. E essa é a ideia, sabe, André? Porque é como eu estava lhe dizendo, inspirações, troca de experiências. Às vezes a gente tá aqui no momento tal, eita, eu tô passando por uma dificuldade, poxa, mas a Andréa foi lá, ela tinha um filho ou uma filha, ela foi, estudou, ela estudava de 4 da manhã. Cara, eu posso também, sabe? Então, assim, tem muito disso hoje em dia. A gente tem uma OAB hoje, por exemplo, que a gente está indo para os 18 mil advogados. Então, a gente tem um mundo hoje super conectado, muitas informações. Eu nem sei... Todo dia tem um webinário, todo dia tem um congresso, todo dia tem palestra, todo dia... Eu não consigo acompanhar mais, não. Nem que eu queira, eu não consigo acompanhar. Porque até virtualmente eu não consigo estar em 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Eu tô levando falta em uma reunião agora na sala da OAB, que tá tendo pelo Zoom, eu tenho que... Tá entendendo? Então, assim, é muita coisa. Então, às vezes, a gente duvida que a gente pode. Eu sei disso porque, às vezes, eu faço. Minha gente, eu não tô dando conta. Não é possível. E aí você escuta a outra pessoa e fala assim, não, é possível sim. Cala a boca, vamos embora, levanta a cabeça e vamos embora. E eu acho que aqui no Falatório a gente está fazendo meio que uma mudada, sabe? Cada um apoiando o outro. Cada vez vem uma pessoa, outra vez vem outra. E assim, a Carol tá sempre aqui, né? Carol lhe trouxe, Joana vem, uma vez vem a Tati está aqui hoje, mas às vezes não pode vir. Então, a gente está sempre se apoiando. Essa foi a ideia. Eu fiquei muito feliz quando a Carol falou o seu nome, né? Porque eu já conhecia, assim, de professora, esposa do Gerd. Inclusive, falando em correspondência, na época que eu fazia correspondência, o Gerd era meu correspondente Delmiro. Filha mãe. Eu disse, Gerd, eu pago X. Ele disse, não faço por esse valor, não. Só faço por Y. Eu digo, filho da gota, eu tinha que tirar do bolso para pagar a ele. Porque eu tinha que tirar mais R$20 da diferença, que ele disse, eu não faço por menos de Y. Aí eu disse, mas Guedes, velho, não faço não. E digo para todos os advogados daquele Delmiro que não faça também. O pior é que ele conhecia todos, né? Então eu não podia ir para outro. Eu não podia ir para outro. Porque ele dizia assim, eu não faço por menos de Y. Eu digo, tudo doutrinado pelo Guedes. Filho da mãe. Aí eu dizia, ou eu pago 20 conto ou eu vou para Delmiro. Tipo assim, é melhor eu dar os 20 conto ao Guedes. Mas, filha da mãe, se todo mundo fizesse como ele, a gente não tinha uma correspondência tão desvalorizada. Verdade. Mas aí, mande um beijo para ele. Meus parabéns. Pode deixar. Você é maravilhosa. Muito obrigada por ter vindo hoje. Ô, gente, obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu lançarei a foto de Guedes e ser o próximo convidado. Chama não, eu quero ele. saber o livro que ele tá lendo. Quer dizer, ele contar a versão dele de como ele me conheceu. Eita! Ô, a Natália. perspectiva dele, né? Oi. Enfim, eu só queria, para finalizar, né, agradecer também a presença da doutora Andréa, né? Eu vim correndo para assistir, porque você não deve saber, mas eu lembro de assistir você lá no júri. Na época, eu acho que eu nem estagiava na defensoria, mas
os professores mandam, né, a gente ir lá assistir. E eu lembro de assistir o que você fez. Não lhe conhecia, né, assim, apesar de estar na defensoria já há um bom tempo, né, nunca tive esse contato. Mas, assim, é sempre motivador e, né, renova as nossas energias, principalmente nesse momento que a gente está à distância, poder conversar, poder ouvir histórias vitoriosas como a sua. E assim, eu vim correndo, eu estava num congresso agora, apresentado em 4 horas, e aí o negócio atrasando, e a Ana falou comigo, eu disse, não, Ana, quando sair daqui, eu entro. Aí você já estava falando, mas assim, muito feliz de, né, de poder ter tido e de você estar aqui, sua disponibilidade, né, de conversar, de falar com a gente, né? E muito sucesso para você, para sua família. Sucesso para todos. Vamos treinar a Marcela agora. Vamos treinar a Marcela. Já. Hoje ela teve um trabalho, ela falou sobre dignidade da pessoa humana. Já tá aí, é? Rapaz. Aí eu explicando, conversando com ela, né? Daí ela, mãe, como que eu falo isso? Eu tô nervosa porque é uma coisa que eu não consigo enxergar. Eu falei, bem-vinda ao mundo. Abstrato. Teoria prática. Aí fez uma apresentação lindíssima sobre dignidade da pessoa humana, voltada mais para a questão do trabalho. E falou da escravidão, falou do tempo da escravidão como não dignidade, depois falou da evolução dos direitos trabalhistas, falou do artigo 7º da Constituição. Eu quase morri de orgulho. Então, porque você não gosta de trabalhista, ela vai ser usada e vai dizer... Já pensou, minha gente? Já trabalho. Fazer assim, mãe, você não entende de nada dessa matéria, mãe. Tá. Ou vai para o MPT aí, né? Vamos embora. Eu quero agradecer muito por você ter aceito o convite. Eu falei de uma forma bem singela. Olha, aqui é Carol, filha de João do Fogão. Ela, nossa, eu não sabia que você era filha de João do Fogão. Cara, como não? Eu conheci a Carol já, ela veio se apresentar como sendo filha, né? E eu conheço os pais dela, são 2 queridos os pais dela. E eu não sabia. Tem essas coisas no interior, quem vem de fora, né? Eu não sabia que você era filha dele. Eu já conhecia você, sabia que você era você, mas eu não sabia que você era filha deles. Fiquei muito feliz que você ter aceito. Eu pensei, gente, ela vai estar ocupada, ela deve ter uma agenda super lotada, ela não vai aceitar. Eu tenho, mas agora eu escolho o que eu quero fazer. Minhas intimações que fiquem lá, meu filho. Maravilhoso. Sexta-feira não é dia de abrir mais o computador pela intimação, é hora de fazer outras coisas. Agora é hora de happy hour, né? A gente estourou. Olha, André, a gente estourou. Recorde. E a gente, me perdoe. Não, é maravilhoso, assim. Às vezes a gente tem que encerrar porque falta assunto. Agora a gente tá tendo que encerrar por causa do horário, é diferente. Verdade. Foi, vai curtir sua sexta-feira. Parabéns pela iniciativa, eu adorei. Eu me senti assim, no chá da tarde, no café da tarde, no happy hour, literalmente. A pandemia proporciona isso, né? Porque Maceió, Delmiro e tal, e essas pessoas outras. A gente tá fazendo hoje um lugar que a gente tá de menos, né? A gente tá conectado hoje, a gente tá no mundo hoje, a gente não tá num lugar, a gente tá no mundo. Semana passada tava um rapaz de um advogado de São Paulo, que o escritório que ele advoga para o Google. Então a gente falou sobre direito digital e tal, foi bem bacana. Né? Tipo assim, ele é de Maceió, foi para São Paulo estudar, fazer uma pós. Lá foi contratado por um escritório e está lá advogando na célula que toma conta. Entendeu assim? Então, a gente está fazendo boas conexões. Eu acho que só tem a acrescentar e vamos embora aí. E aí, se você também tiver uma sugestão, viu, para a gente aqui receber no Fala Tu, somos todos aqui ansiosos por experiências, você vai sugerir o Gerd aí, só para ele lhe contar como é que ele conheceu. Isso aí eu venho também de novo. Quando ele vier. Aí ele vai dizer, não, porque eu olhei para ela, então você vai dizer, mentira, não foi bem assim. Porque toda vez que eu vou contar minha história com a Ana Lídia, ela só disse que é mentira minha, que eu aumento todas as histórias, tudo. Então, será que você vai fazer a mesma coisa? Engraçada. Ele é extremamente retórico para algumas coisas, extremamente assertivo para outras, né? Aí, quando eu quero que ele seja retórico, ele é assertivo. Quando eu quero que ele seja assertivo, ele é retórico. Só para fazer raiva. Para fazer raiva, exatamente.
É, claro, ele não pode ser um homem previsível, senão você não ia gostar. Justamente. Ai, Bora, foi gente. ótimo, gente. Boa Ótimo noite. final de semana. Boa noite, Sextou, obrigada, André. gente. Obrigada. Mande beijo pra Marcela, pro Gente. Bernie, pra todo mundo. Beijo pra Delmira aí, beijo Tá pra bom, você. obrigada. Até o próximo Fala Tu, até a próxima sexta-feira. É, Tchau, tchau. Bom fim de semana.